Oi, hoje a gente vai começar a nossa disciplina nova, que é a disciplina de tipografia. É uma disciplina de 15 horas, então isso nos dá 4 dias de aula. E eu dividi o conteúdo dessa disciplina em 4 pedacinhos. Então, da nossa disciplina de tipografia, nossa primeira aula, nós vamos ver as fontes e a anatomia dos tipos e sistemas de classificação dos tipos. Primeira coisa, sobre o que fala tipografia. Quando a gente fala em tipografia, a gente lembra lá da aula de história de design gráfico e vai pensar na invenção do Gutenberg, da prensa mecânica. Lembram que ele aperfeiçoou uma tecnologia que já existia, porém, o que ele inventou muito legal foram os tipos metálicos. Então, ele tinha várias letrinhas, ele compunha as frases, as páginas com aquelas letrinhas, depois imprimia com a prensa mecânica, depois desmontava aquilo, imprimia outras coisas, e como eram metálicas, elas eram muito duráveis e ele poderia fazer muitas cópias daquilo. Super legal, né? Então, o nome tipo vem daquelas letrinhas que o Gutenberg utilizava na prensa mecânica. Ah, professora, mas a gente não usa mais prensa mecânica. Pois é, os nomes ficam. Os nomes acabam permanecendo. O que acontece com o nome? Você já reparou no símbolozinho de salvar do seu computador? Se você não é uma pessoa um pouquinho mais velha, você não vai lembrar de uma coisa chamada disquete. Aquele desenho do símbolo de salvar corresponde a um disquete. Os disquetes não existem mais. Não temos mais necessidade deles. Porém, o símbolo permaneceu. Mesma coisa aqui. A gente não usa mais os tipos em si. Aliás, pouquíssimas pessoas usam uma prensa mecânica com tipos móveis para esse tipo de trabalho. Só um saudosista, uma coisa assim. Mas o nome permaneceu. Então, quando a gente fala de tipos, a gente está se referindo aos tipos móveis de prensas mecânicas para impressão de texto. Uma coisa como isso aqui. Olha lá que bonitinho. Principalmente esse pequetito aqui, tá? Então, você tinha uma base na qual era deixada em alto relevo uma letra. Então, o que é tipografia? Escrever com tipos. Tipografia. A arte e a técnica de compor e imprimir com o uso de tipos. Tudo bem. Mas também é o conjunto de procedimentos artísticos e técnicos que abrangem as diversas etapas da produção gráfica. Muito mais interessante. Desde a criação dos caracteres até a impressão e o acabamento. Então, a gente aqui tem desde a criação do caractere, então da invenção da letrinha, do desenho. Sabe, se vocês começarem a acompanhar, vocês vão começar a receber dezenas de fontes novas todos os dias. As pessoas inventam fontes novas com pequenas mudanças, pequenos detalhes que são utilizáveis em situações muito específicas. Legal. Você vai inventar a sua fonte também? Espere para ver. Então, você tem desde essa criação até a impressão e o acabamento. Qual fonte você vai escolher? Como você vai escolher essa fonte? Qual é o fim? Qual o tipo de impressão? Qual é o tipo de uso que você vai ter para essa fonte? Isso tudo você vai precisar saber para poder escolher direito. Não dá para escolher por qualquer fonte para qualquer coisa, como vocês viram aqui nesse slide anterior. Olha que legal, a prof errou na escolha da fonte, porque essa fonte está preenchendo os meus As. Os meus As aqui não são assim. Mas fazer o quê, né? Então, o que a gente vai ter? Essa fonte aqui, então, é Century Gothic. Tomar cuidado com ela. A gente vai ter aqui a anatomia do tipo. São os primeiros elementos que a gente precisa conhecer a respeito de um tipo. Então, todos esses elementos, toda essa classificação morfológica
vem daqueles tipos metálicos do Gutenberg. Então, vamos lá. Então, o que você tinha? Você tinha um corpo metálico com uma fonte, com uma letrinha em alto relevo em cima. Elementos principais é o que está marcado ali com o item A. Isso quer dizer a superfície da letra. É chamada de olho. É aquilo que vai receber tinta e que vai aparecer na impressão. O item B é esse pedaço aqui da frente, que está marcadinho com B, é a face anterior, isso quer dizer a largura da letra. Quanto aquele bloco, aquele tipo tem de largura. E o corpo é quanto que ele tem de altura, de comprimento, a letra mais o espaço até a linha inferior, certo? Porque esse espaço que tem abaixo aqui do H, ele compunha também o tipo, você não tinha essas distâncias entre linhas, elas já vinham no tipo, porque tudo isso já era calculado para que ela ficasse perfeitamente organizado. Então, todas as impressões têm a mesma carinha porque os tipos eram iguais. Lembra que tinha vários produtores de tipos? Cada tipógrafo tinha um tipo de fonte e que desenvolvia e que tinha essas relações entre espaços cheios, vazios, bem definidas. Então, ela já vinha com esse espaço que não deveria ser ocupado. Então, agora a gente vai estudar a morfologia dos caracteres. O que é morfologia? É o estudo da forma. Estudo da forma do caractere. Caractere é uma letra. Letra, número, um sinal, é um item da fonte, tá? Então, caractere é uma coisinha daquela que você bate, ou digita, ou tecla, ou escreve, ou qualquer coisa assim. Então, é um caractere. Primeiro elemento que você deve conhecer, nome da letra maiúscula. Maiúscula, então, são todas essas letras maiúsculas, tá? Que tem o seu formato maiúsculo e que podem também ser chamadas de versal ou de capital. Capital vem daquela letra bonita no início dos capítulos ou de uma matéria no jornal, que são letras maiores e que tem todo aquele trabalhado. No período medieval era super trabalhado e aos poucos foi perdendo tanto o rebuscamento, mas elas continuam tendo uma importância maior. Inclusive em sites é muito comum a gente ver uma letra capital, uma letra maiúscula em destaque numa matéria, quando a gente quer chamar atenção para algum elemento dizendo que ali começa. É sempre interessante. É a letra capital. E nós temos as letras minúsculas, certo? Agora, a gente também tem elementos que descem em relação a essa linha, que é a linha de base, a linha onde todas as letrinhas estão sentadas, é chamada de linha de base. Então, as letras que têm, os caracteres que têm elementos descendentes, são os elementos que baixam dessa linha, e existem caracteres que têm elementos ascendentes, que eles se elevam além do corpo das letras minúsculas, tá? Das letras minúsculas. Elementos ascendentes se elevam além do corpo das letras minúsculas. Então, em relação às linhas que a gente vai ter que ter como parâmetro dentro da tipografia, a gente tem a linha amarelinha ali, que é a linha de base. Eu acabei de falar, então, que é a linha na qual as letras sentam. Elas se apoiam na linha de base. A gente tem aquela chamada linha média, que está aqui em vermelho, tá? A linha média é a linha que delimita a altura do corpo das letras minúsculas. Então, as letras minúsculas, que não têm nem descendentes nem ascendentes, ficam morando entre a linha de base e a linha média. Aí a gente tem a linha verde, que é a linha dos descendentes, então todos os elementos descendentes das letras minúsculas ou outros elementos, números às vezes também têm descendentes,
vão descer até essa linha, e a linha das ascendentes é onde vão subir os elementos que estão além do corpo das minúsculas. Mas repare, a linha das ascendentes não é colinear com a altura das letras capitais, das letras maiúsculas. Reparem aqui, ó. Tá vendo que a linha azul tá um pouquinho para cima da linha rosa? A linha rosa é a altura final da letra maiúscula, da letra capital. Normalmente isso acontece. Cada fonte é uma fonte. O dono da fonte, o criador, o designer da fonte, pode inventar uma outra relação. Mas, normalmente, a altura das capitais é um pouquinho para baixo da linha das ascendentes. Tá? Isso é normal. Super tranquilo. Principalmente nas letras mais tradicionais, tá? Nas fontes mais clássicas. Como essa aqui. Isso aqui é uma Times New Roman. Dentro da morfologia dos caracteres, nós também temos que trabalhar alguns elementos, como o bojo, alguns nomes que a gente precisa saber mais, outros menos, tá? Mas o bojo é a barriguinha da letra. Então, o B tem bojo, certo? O L tem uma haste. Todo elemento vertical é chamado de haste. Então, o T aqui tem uma barra que se apoia numa haste. E aqui embaixo ele ainda tem uma coisa que é chamada de serifa. Serifa você já deve ter ouvido falar, né? Então, letras com serifa ou letras sem serifa. Serifa é um elemento a mais da letra. A gente tem também pernas e braços. Elementos diagonais, inclinados. Para baixo são pernas, inclinados para cima são braços. A gente tem esse rabinho aqui do Q, que é chamado de cauda. Cauda, rabinho mesmo. E aqui no R, a gente tem um elemento chamado gancho. Tá? É um elemento que está assim. A gente tem mais alguns elementos. A gente tem o ombro, que une de uma forma curva dois elementos verticais, duas hastes. A gente tem o vértice, olha que bonitinho, a pontinha, tá? A gente tem elementos de ligação. A orelha é muito parecida com o gancho, mas o gancho ele tem uma terminação para baixo. E a orelha, ela fica mais reta, ela não tem aquela coisinha para baixo, tá? A gente tem a espora, parece uma espora mesmo de cowboy, assim, parece um salto de bota, tá? E a gente tem um terminal. Um terminal é a pontinha do gancho, a pontinha. Então, aqui nesse R, a gente tem o gancho e tem o terminal aqui na pontinha, certo? Elementos importantes saber. Nomes. Haste, serifa, braço, perna. Bojo é legal. Agora, gancho, espora, orelha, não tem tanta necessidade. Só saber que existe, tá? Agora, tem uma coisa bem interessante que acontece. Veja, quando a gente põe duas letras juntas, existem letras mais gordinhas, como o caso do A, do B, do E, e letras mais magrelas, como o caso do F, do I, do T, elementos assim. Então, quando você põe uma letra magrinha como o I, do lado de uma letra magrinha como o F, só que o F, ele tem um ombro, certo? Ele tem um ombro que se projeta além da serifa de base dele, além da estrutura mínima. Então, ele tem um elemento assim e ocupa um espaço a mais. Esse espaço a mais aqui, se a gente simplesmente colocasse um tipo do F, depois do lado um tipo do I, ia ficar um buraco no meio. Ia dificultar a leitura, ia causar uma pausa na leitura. Isso é muito ruim para quem está lendo um texto longo. Então, o que os tipógrafos inventaram? Inventaram uma coisa chamada ligadura.
em que você tem algumas situações dessa, em que as letras elas são fundidas num tipo só. Então, você cria essas... Então, por exemplo, aqui o F comeu a bolinha do I e se aproximou. Tudo isso aqui está dentro de um único tipo. Está dentro de um único elemento. Outras situações em que acontece isso em português, tá, gente? Cada língua tem suas ligaduras mais comuns. Mas em português, o F e o I é o mais comum. Depois você tem o S e o T, em que a curvinha de cima do S vira o traço do T. Você tem o A e o E, em que você faz esse movimento. Peraí, deixa eu ver. Sim. Fica quase como uma voluta. O com o E, tá? Só assim, se alguém aí borda ponto cruz, já teve essa dificuldade na vida. Já viu que caca que fica quando você junta esse tipo de letra. Essa prática é bem interessante. Aqui do lado tem um parágrafo com alguns tipos de ligaduras que são utilizados na língua inglesa. Para vocês verem como essas... faz uma diferença realmente grande na leitura dessas letras, dessas uniões. E daí a gente vai entrar, só para colocar isso para vocês, a diferença entre caixa alta, caixa baixa e versalete. Então, o que é caixa alta? Caixa alta são as letras maiúsculas, versais, capitais, todos esses nomes servem para letra grande, letra maiúscula, certo? E as caixas baixas são as minúsculas. Por quê? Veja só, lá na época dos tipógrafos, você tinha uma caixa em que eram guardadas as letras, em que na parte de cima ficavam as maiúsculas e na parte de baixo ficavam as minúsculas. Tá aqui um desenho dele. Muito bem. É por isso que chama caixa alta e caixa baixa. Acabou, tá? Não é um milagre, não tem nenhum mistério. Mas a gente também tem um tipo de letra que chama versalete. Versalete são as letras maiúsculas com a altura total de corpo das minúsculas. Então, são aquelas letras que elas parecem maiúsculas, mas elas são menorzinhas, tá? Depende muito do tipo de trabalho que você está fazendo, usar versalete ou não. Mas é uma opção a mais, tá? Tanto que o outro nome para versalete é pequenas maiúsculas, ou maiúsculas pequenas. A gente tem também uma especificação de eixos. Vejam, existem algumas linhas de fontes, principalmente as fontes mais clássicas, que trabalham elementos de eixo. Eu não estou falando da letra em itálico. Eu estou falando do desenho do caractere, tá? O mesmo caractere pode ser escrito vertical ou itálico. Aqui é o desenho do caractere. Por exemplo, a gente tem duas linhas principais aqui, em que você percebe eixos. O eixo racionalista é o que normalmente tem linhas verticais. É o exemplo das letras romanas, tá? As linhas humanistas que tem o eixo inclinado, o que é o eixo inclinado? A gente tem uma percepção nítida de que o que aqui estava bem alinhado verticalmente, esse elemento mais fino da letra, aqui já se coloca de uma forma mais inclinada, tá? E essa inclinação, ela tende a dar uma sensação mais caligráfica para a letra, mesmo que a letra não seja caligráfica, mas dá uma sensação, sensação visual de caligráfica, parece mais com a letra manuscrita, mesmo que ela não seja, tá? E a gente tem aquelas fontes que não têm eixos, que são as fontes mais modernas.
Agora, isso aqui, vou contar para vocês. Eu vou até ampliar para vocês verem. Vejam, a gente tem a tipometria. Tipometria é a métrica, isso quer dizer, como medir um tipo. Então, lá, quando foi inventada a tipografia, precisavam dizer assim, que tamanho que tem isso? Então, esse moço chamado Didot, é um francês, inventou uma medida, olha que coisa legal, inventou uma medida que é chamada de ponto, que é o que a gente usa aqui no Brasil até hoje, tá? Se você pegar o teu Word, você vai ver lá que tem tantos pontos. Então, um ponto é uma medida que equivale a aproximadamente 0,376 milímetros. Então, você precisa de 2,6 pontos para fazer 1 milímetro. Vocês vão ver, estão vendo aqui na caixa lateral, na coluna da direita, e que você tem, se você tem uma letra de 12 pontos, aquela que a gente usa super comumente, você tem um corpo de 4,23 milímetros. 4,23 milímetros. Isso quer dizer menos de meio centímetro, tá? O Cícero é uma somatória de pontos, de 12 pontos, do mesmo sistema. É só dizer, é como se fosse 1 centímetro e 1 metro. Então, 12 pontos dá um Cícero. Então, um Cícero equivale a 4,23 milímetros. E Pica é a unidade utilizada nos países anglo-saxões, principalmente nos Estados Unidos. Ele corresponde a 1/6 de polegada. Uma polegada, 2,54 centímetros. Então, a gente aí tem uma mistureba de coisas. Mas o que vocês precisam saber, mais importante, é sobre os pontos, tá? Quanto que mede o ponto, principalmente quanto que mede 12 pontos. 4,23 milímetros. Agora, nas medidas, agora que a gente tem esse trabalho mais digital, muito mais digital do que manual, por que tinha tudo isso, gente? Porque precisava usar régua para fazer, para as pessoas medirem as coisas, para fazer uma relação disso com papel, e qual é o tamanho da folha, e coisas assim. Hoje, a gente já pode usar as letras em milímetros ou em pixels também, apesar da gente continuar usando pontos como uma medida de altura de corpo de letra, ok? Então, agora, o que eu estava falando tanto, a altura do corpo, como a gente viu lá no segundo, terceiro slide, em que eu mostrei a figurinha do bloco do tipo, a altura do corpo é tudo, desde a linha ascendente até a linha descendente. Essa é a altura do corpo do tipo, tá? Agora, a gente chama de altura X a altura da letra minúscula sem ascendentes nem descendentes, ok? Então, quando eu falar altura X, é sempre esse pedacinho. Você pensa lá na letra O. A letra O minúscula tem a altura X. Muito importante saber, quando vai escolher uma fonte, qual a relação entre a altura X e o corpo. Por quê? Aí você vai saber se a letra é mais cheia. Então, por exemplo, você tem uma relação mais próxima. Se você tem um corpo de 12 e uma altura de 9, uma altura de 10, uma altura X de 10, você tem uma altura X quase do tamanho do corpo. Mas e se você tem uma altura X de 5? Já é metade. Essa aqui provavelmente é 6 ou 7, tá? Só para a gente ter uma relação. Então, essas relações são interessantes para que a gente tenha uma noção do que a gente está escolhendo. Então, eu busco uma fonte, um conjunto de letras que tenha uma altura X menor, tem uma proporção menor de X em relação ao corpo. Eu quero uma maior, que ocupe mais espaço. Aí vai de acordo com o trabalho que você está fazendo.
Aí a gente tem algumas classificações de fontes, tá, gente? Essas classificações são super simples, mas bem importantes. A primeira classificação é se ela tem serifa ou não tem serifa. Por quê? Porque fontes com serifa normalmente são utilizadas mais para dar legibilidade a textos longos. E fontes sem serifa a gente usa em textos mais curtos, porque a serifa pesa em textos curtos. Quando você tem um slogan, uma página com uma informação curta, é melhor optar por fontes sem serifa. As com serifa, deixar para os textos mais longos, porque o fato de ter a serifa conduz o olhar para a próxima letra, tá? Vocês têm as fontes tipo script, isso quer dizer as fontes caligráficas, aquelas que parecem que tem alguém escrevendo à mão, e tem as fontes, vejam lá, que são chamadas de decorativas, dingbats. São aquelas que, em vez de ter letras, tem figurinhas. Mas essa denominação também serve para aquelas fontes tipo em formato de coração, em formato de fantasminha. Mesmo que tenha as letras, mas todas elas são caracterizadas com um tema, uma fonte temática. Elas também são chamadas de fontes decorativas, tá? A gente também tem variação na espessura das fontes. Veja lá, a gente tem a fonte regular. Nesse caso aqui, acho que eu estou usando a Helvética, tá? Tem a fonte regular. Aí, para a esquerda, a gente tem mais finas, então a fonte light, a fonte thin. E depois a gente tem as mais gordinhas, a média, a bold e a extra bold. Bold é fortinha, assim, tá? Que é gorda. E depois a extra gorda. G, GG e extra G. É tudo a mesma fonte, é só uma variação de fonte. Quanto mais clássica, quanto mais utilizada a fonte, mais variações você vai encontrar dessa mesma fonte, tá? E tem outras fontes também não ficam bem, por exemplo, a extra bold ou extra thin. Tem ainda uma extra thin que é mais fininha aqui. Tem outras opções também, que vazadas, etc. Mas daí é outra coisa, não é espessura de fonte. E a gente tem a variação da largura, ok? Então, a gente tem a fonte regular, você tem uma fonte a mesma fonte condensada, isso quer dizer mais apertadinha, e você tem a mesma fonte estendida. Ah, professora, mas a gente pode fazer isso no computador. Pode. Mas essas que vêm prontas, que tem a fonte regular, tem a condensada e tem a estendida, elas têm uma proporção melhor pensada entre os espaços das letras e entre as letras diferentes, certo? Então, elas são adequadas a essa mudança. Então, a gente tem essas opções aqui. Em relação aos numerais, existem 3 tipos de características de numeral. O primeiro é o old style, em que você vai ter ascendentes e descendentes. O corpo do número, a altura X do número é a mesma altura das minúsculas, porém ele usa as linhas ascendentes e descendentes para expandir seus horizontes. É um tipo de numeral que está um pouco em decadência atualmente, não tem muita visibilidade, mas a gente ainda encontra em algumas fontes mais clássicas. A gente tem os numerais que são alinhados, isso quer dizer, eles utilizam a altura da letra maiúscula e ponto. E a gente tem aqueles numerais que são as versaletes dos numerais, que são chamados de, exatamente versaletes, pequenas capitais, pequenas maiúsculas, que são os números utilizando o mesmo formato dos alinhados, porém dentro da altura X, tá? São os tipos de numerais que a gente normalmente encontra.
Aqui eu deixei algumas referências para vocês nos slides, são referências online. Um desses livros aqui eu vou deixar também em PDF, para que vocês possam consultar, só que ele está em espanhol, ok? Vou deixar o link lá para que vocês possam acessar, se vocês desejarem, tá bom?